Oi, meu nome é Juliana Caligares, eu estou aqui para a terceira e última parte da série O Teatro e a Ditadura Militar. Essa é a parte 3, Roda Viva e o AI-5. Vem comigo! Nos 4 primeiros anos do regime militar, a rica discussão cultural e intelectual que se estabeleceu no Brasil a partir da discussão das reformas de base, iniciadas no governo Jango, foram sustentadas, foram mantidas, foram toleradas pelo regime militar à medida em que o artista ficasse circunscrito dentro do círculo do mercado e das discussões culturais mesmo. Mas isso só foi possível até 1968. Depois disso, houve uma repressão muito grande e as instituições que defendiam principalmente a cultura no Brasil, como o CPC, que é o Centro de Cultura Popular da UNE, União Nacional dos Estudantes, o Movimento Popular de Cultura do Recife e o ISEB, que era o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, eles foram fechados. Então, o regime atacou primeiro as instituições que sustentavam o discurso artístico libertário no Brasil e depois começaram a atingir propriamente os artistas. Naqueles anos iniciais, mesmo após o golpe, essa floração tardia da consciência cultural do Brasil, ela estabeleceu uma juventude ativa, uma juventude combativa, uma juventude crítica, uma juventude que exalava uma rebeldia em nome do que era defendido como direitos humanos, sociais, cívicos, defendia a manutenção dos atos civilizatórios, enfim, essa floração tardia, que começou num movimento a partir dos anos 50, acabou por se estabelecer ao mesmo tempo em que o golpe civil-militar brasileiro. Mas em 1968, quando a luta artística tangenciou de novo a luta pelo direito das liberdades individuais, da cultura de massa e da cultura da população em geral, aí o regime engrossou. Aí tiveram início todos os atos de repressão que a história nos conta. Inclusive no meio artístico, realmente a censura e as formas de poda das ações culturais, e no teatro isso não foi diferente, eram realmente brutais e intermináveis. Foi então que se acirraram os IPMs, que eram os inquéritos policiais militares, que na verdade era somente uma baita de uma desculpa para que as torturas tivessem início de forma institucionalizada no Brasil. Esse recurso do IPM era fundamental para dissolver os frágeis, porém ameaçadores, circuitos e alianças da classe artística e da classe intelectual com as camadas populares deste país. Esse embate ele vai ser cada vez mais acirrado, cada vez mais conturbado, culminando num epicentro, a luta das camadas populares e da classe artística contra o regime ditatorial. A perseguição a intelectuais e artistas no Brasil devido ao obscurantismo tacanho da extrema-direita foi sintetizado numa expressão, o terrorismo cultural, que foi cunhado por um ex-liberal, antigo conservador, mas naquela época bastante progressista, Alceu de Amoroso Lima, e no fantástico, no famosíssimo FEBEAPA, que era o Festival de Besteiras que assola o país, do poeta, crítico e cínico Stanislau Ponte Preta. O golpe e as torturas abalaram muito as liberdades civis no Brasil, mas não o suficiente para tirar os artistas de cena. Ao contrário, a primeira resposta cultural ao golpe veio justamente dessa corrente e foi o show Opinião, muito importante, que está aqui inclusive registrado num livro, mas tem um monte de outras obras. Esse livro é da Maria Helena Kuehner e da Helena Rocha, que eu conheci pessoalmente a Maria Helena, vale a pena dar uma olhada nessa obra. O show Opinião, que estreou em dezembro de 1964 e trazia justamente uma amálgama do que era o Brasil.
trouxe um cantor nordestino, que foi o João do Vale, um sambista do morro, o Zequete, e uma cantora da classe média burguesa carioca, Nara Leão. Entre 1964 e 1968, o frentismo cultural foi a senha da luta contra a ditadura, até 1968, quando entrou em cena a luta armada, porque a ditadura era muito feroz. A propósito, só para lembrar, eu comentei rapidamente sobre o show Opinião também no meu vídeo sobre o Teatro de Arena. Dá uma olhada aqui nos links nas descrições dos vídeos. Na opinião dos militares, esse movimento cultural, ele representava a passagem da guerra psicológica para a guerra revolucionária. E por que será que eles tinham tanto medo de serem combatidos? Não por acaso vieram um novo ciclo repressivo e o AI-5, baseados na censura, na repressão e na vigilância. Mas ao mesmo tempo podemos dizer que, como se fosse uma resposta, o ano de 1968 foi assim a síntese, foi o ápice, foi a culminação de grandes movimentos e experimentações culturais e artísticas no Brasil que tinham começado no início dos anos 60. Podemos dizer até que 1968 foi o momento em que a vanguarda artística se uniu à cultura das massas. A Tropicália foi a síntese desse movimento. Tropicália era o nome de uma obra, de uma instalação artística do artista plástico brasileiro Hélio Oiticica. Ele chamava essa obra de obra ambiência. E, bom, vale a pena você procurar sobre o que era essa obra do Oiticica. Não vou ficar falando aqui, porque seria muito longo. Mas, enfim, esta obra deu origem à música homônima do Caetano. Essa obra estreou no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro em meados de 1967 e o Caetano Veloso ficou inspirado pela obra e criou a música Tropicália. Vale a pena a gente ouvir o próprio Hélio Oiticica comentando sobre esse novo movimento cultural. Diz o Oiticica. Textualmente, a arte não é mais instrumento de domínio intelectual. Já não poderá mais ser usada como algo supremo, intangível, do burguês tomador de uísque e do intelectual especulativo. Só restará da arte o que puder ser apreendido como emoção direta, o que conseguir mover o indivíduo do seu condicionamento opressivo, dando-lhe uma nova dimensão que encontre uma resposta no seu comportamento. Palavras de Hélio Oiticica. Eu acho que esse texto, essa fala do Hélio Oiticica ajuda a compreender bem o que foi essa cultura do choque que a Tropicália ou tropicalismo, você vai ver os dois termos, ambos estão corretos, provocaram no Brasil como resposta ao movimento, a tudo que estava acontecendo no Brasil em 1968. Os filmes, as músicas e as peças de teatro tropicalistas buscavam mostrar o choque paralisante entre o arcaico e o moderno e a farsa histórica, como eles diziam, que era o Brasil daquela época. Outra coisa que eles faziam foi a retomada das vanguardas modernas dialogando com a cultura brasileira, incorporando a cultura pop. Além disso, a Tropicália, o tropicalismo, ele vem, esse movimento vem como uma espécie de nova tradição modernista, uma espécie de neomodernismo, alguma coisa assim, que começa lá na antropofagia oswaldiana, passa pelo concretismo e acaba revendo a arte engajada que estava acontecendo até bem pouco tempo atrás, até bem pouco tempo antes de 68. Essa nova vertente desse novo tropicalismo, ele vinha muito ligado a alguns artistas importantes, Mário de Andrade, Villa-Lobos, e a toda uma corrente literária brasileira dos anos 1930. Só mais uma coisa importante sobre o que era a nova antropofagia oswaldiana, relida pelo Teatro Oficina e pelo José Celso Martinez Corrêa. O artista, nesse sentido, seria um antropófago e, ao deglutir a cultura clássica erudita das elites, ele estaria, então, recriando
a partir do projeto dessa antropofagia, a partir do momento em que ele come tudo isso, ele produz uma nova cultura nacionalista e brasileira. As questões colocadas por essa nova arte engajada, por esse novo engajamento, colocavam algumas interrogações no cenário político, artístico, cultural, intelectual brasileiro. Olha só, qual era a função social da arte num país subdesenvolvido como o Brasil? Como conciliar forma e conteúdo numa obra politicamente engajada? Como a cultura engajada, como a cultura comprometida deve ocupar a mídia? Qual o estatuto sociológico e cultural que deve definir povo interlocutor idealizado do artista intelectual? Quais os limites entre esse público como categoria política e esse público como categoria mercadológica? Enfim, tudo isso estava num caldo cultural que culminou na montagem de Roda Viva, escrita por Chico Buarque em 1967 e que estreou em janeiro de 68. Deu para entender o panorama? Muito bem, agora a gente vai entrar de cabeça em Roda Viva. Então, finalmente, no teatro, um movimento importantíssimo da Tropicália foram as duas montagens do Teatro Oficina em 1967, como o Rei da Vela, falei no vídeo anterior, é a parte 2 dessa série, dá uma olhada aqui nos links da descrição. E em 1968, sob direção do Zé Celso, Roda Viva, texto escrito por Chico Buarque de Holanda e que foi encenada no início do ano de 68. Então veja bem, o ano de 1968 abriu com Roda Viva e fechou com o AI-5. Abriu com a liberdade extrema de expressão, irreverência e antropofagia neo-oswaldiana, pró-oficina, pelo oficina, e fechou com o ato institucional número 5 que baixava definitivamente, sem mais véus, a ditadura extrema, violenta, agressiva no Brasil. O ano de 68 foi esse ano que o Zuenir Ventura chamou de o ano que não terminou. Em 1967, na peça O Rei da Vela, a burguesia brasileira e seus valores pseudo-modernos eram alvos de crítica, chacota e deboche. Na segunda peça, também no mesmo teor de deboche, paródia, crítica social, metalinguagem, metateatro, que foi o Roda Viva, nós acompanhamos a trajetória de um cantor, Ben Silver, que é o nome artístico do Benedito Silva, que tenta gravar o seu disco e emplacar nas paradas de sucesso, e que ele é tragado pela roda viva da indústria cultural. E aí o espetáculo passa então por todos os movimentos culturais da época, né? A canção de protesto, a Jovem Guarda, etc. E o Ben Silver, ele fica ali misturado e deglutido nesse caldo da indústria cultural de massa. E essa peça, Roda Viva, estreia em 15 de janeiro de 1968 no Teatro Princesa Isabel, no Rio de Janeiro. No final do espetáculo, que era bastante jocoso a plateia, sabe? Numa alusão às bacantes, eu já fiz vídeo sobre as bacantes, Evoé, Dionísio, dá uma olhada aqui nos links da descrição para você ver. As atrizes devoravam o Ben Silver, mas na verdade elas destroçavam um fígado bovino e elas atiravam os pedaços ainda sanguinolentos para a plateia, causando assim um certo horror e um certo pânico. Mas a ideia era deixar bem claro para o público as atrocidades do regime. Em março de 68, já com o nome de tropicalismo, essa nova onda cultural já era repercutida, já tinha grande repercussão na indústria de massa de comunicação nacional e internacional, muito por causa da peça Roda Viva. Essa montagem do Grupo Oficina deste texto, Roda Viva, do Chico Buarque, incorporava elementos paródicos, satíricos, considerados de mau gosto, na busca de um efeito dessacralizante, dessacralizador,
Então, por exemplo, tinha uma atriz de biquíni com um manto de Nossa Senhora dançando samba, né? Numa espécie também de sincretismo cultural religioso. Isso era completamente escandaloso para a época, foi alvo de grande censura, foi alvo de grande repressão, e em vez de se tentar compreender o que é que eles estavam tentando dizer para nós. Essa ideia desse espetáculo, com essa obra dessacralizadora, é que então criticava esses valores da classe média, da burguesia brasileira. Criticava, escancarava, punha na roda para a gente pensar sobre eles e ver se eles realmente valiam a pena ou não. No Rei da Vela, no segundo ato, tinha uma cena que se chama a Frente Única Sexual. A gente consegue imaginar, né? Como é que seria isso? Então, no Roda Viva, além de ter uma coisa como essa, a Frente Única Sexual para defender o direito sexual das mulheres, né? Somou-se a questão da agressão, da violência dos direitos civis, tudo isso numa tentativa de expor realmente, de forma bastante metafórica e bastante paródica, a denúncia do que estava acontecendo. Isso porque a gente está no comecinho de 68, hein? Ainda não tinha acontecido o AI-5, mas isso, como eu já falei antes, vai culminar com todos os movimentos que aconteceram em 68, inclusive o movimento de luta armada contra a ditadura. O recado da oficina, portanto, era muito claro, em sintonia com as vanguardas mais radicais da arte naquele momento, mas não só no Brasil, no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, em todo o mundo estava acontecendo um grande movimento revolucionário contra a opressão da extrema-direita e dos movimentos liberais opressivos. A burguesia, que era a plateia, o público-alvo e também o público que conseguia ir assistir ao Roda Viva, não era alvo de conscientização. E o Oficina e o espetáculo, eles nem queriam isso. Eles queriam que essa burguesia, essa plateia, fosse alvo de crítica mesmo, de um chacoalhão, para acordar. O caminho do choque era o caminho da conscientização e da crítica a esses valores que estavam sendo defendidos. Os valores da repressão, do tolimento da liberdade de manifestação, da liberdade de crítica, da liberdade de sentidos. Era esse o movimento, né? Do choque à conscientização. Essa peça que estreou lá em 15 de janeiro de 68 no Teatro Princesa Isabel, olha só quem estava no elenco. Marieta Severo, Antônio Pedro, Heleno Prestes, Paulo César Pereio. Tinha um coro de 12 integrantes, imagina isso, que maravilha. Dentre esse elenco do coro, atores de revelação, André Valle e Zezé Mota. Em 18 de julho, logo após a apresentação, a estreia da montagem paulistana lá no Teatro Galpão, da Ruth Escobar, houve um ataque violento do CCC. E eles destruíram tudo, cenário, figurino, trilha sonora, adereço, bateram em todo mundo, espancaram todo mundo. Há relatos de violência sexual contra as mulheres, atrizes, né? E todo mundo que estava ali na produção, e outros tipos de violência contra todo mundo que estava lá. Inclusive André Valle e Marília Pera, que substituiu a Marieta Severo nessa montagem paulistana. E no meio dessa confusão, a equipe, o elenco conseguiram capturar um cidadão do CCC na hora da fuga. Mas eu não vou contar essa história, você pode ler essa história aqui, nesse livro, Hamlet e o Filho do Padeiro, do Augusto Boal. Ele conta como é que foi a captura desse integrante do CCC nessa fuga do Teatro Galpão. Esse foi o ápice da violência contra o teatro, a cultura no Brasil. E uma grande reação foi organizada. Quem liderava essa grande reação dos artistas, principalmente do teatro? Cacilda Becker e Ruth Escobar. Mesmo após tudo isso, a liderança dessas duas guerreiras, dessas duas leoas, dessas mulheres brasileiras, a polícia deu um jeito de encobrir os inquéritos, encobertar os culpados, abafar as investigações. Só acontecia isso em 68, nunca mais aconteceu isso no Brasil. Bom, enfim, heroicamente a montagem de Roda Viva estreou no mesmo ano, em setembro de 68, no Teatro Leopoldina, em Porto Alegre. Mas novas agressões, novo ataque, novas violências contra as atrizes, os atores e a produção dessa montagem lá de Porto Alegre. E agora, 50 anos depois, o Teatro Oficina reestreia
Roda Viva com autorização do Chico Buarque. E o próprio Chico atualizou o texto incorporando fenômenos, manifestações e movimentos culturais, sociais e políticos do Brasil do século XXI e de 2018. Gostou desse vídeo? Então me ajuda e ajuda o canal. Se inscreva, dá um like, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação tanto quanto você. E me ajuda muito, 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 muito se você se inscrever no canal. Eu aguardo você nos comentários e nos próximos vídeos. Um beijo, um forte abraço. Vamos juntos. Ninguém solta a mão de ninguém.